Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esta aula e vamos tratar de um assunto muito importante na área da saúde, que é o tema feridas e curativos. Precisamos aprofundar mais esse conhecimento, entendemos que o processo de cicatrização, a classificação da ferida, como realizar um curativo adequado, o que colocar do ferimento, são importantes. A assistência ela está ligada diretamente ao conhecimento teórico e prático. Nesse momento nós vamos tentar repassar um conhecimento teórico acerca da ferida e do curativo. As feridas são importantes estudarmos porque elas vão nos dar suporte para entendermos o processo que elas passam, desde o processo de cicatrização até o aparecimento de tecido desvitalizado, como ocorre a remoção desse tecido, de que forma isso pode acontecer, tipo de feridas. É importante termos conhecimento para avaliar o leito da ferida, para podermos dar uma boa assistência, para sabermos qual tipo de curativo a ser aplicado naquele momento. Então vamos lá. Vamos iniciar nossa aula falando um pouco de anatomia. Nós sabemos que a pele é o maior órgão do corpo humano e ela confere proteção do corpo contra traumatismo, contra agentes químicos, biológicos, por exemplo, bactérias, vírus, fungos. Então ela confere essa barreira de proteção. Ela também participa da regulação da temperatura corporal. Ela tem em sua superfície receptores táteis que vão conferir a sensibilidade do tecido a esses estímulos. Ela participa também, dentre outras funções, da síntese de vitamina D quando os raios solares incidem sobre a pele, estimulando assim a produção dessa vitamina. Ao destacarmos a pele, então vamos encontrar três camadas. A epiderme já é o tecido mais externo, a derme já é um tecido intermediário e a hipoderme é o tecido mais profundo. A epiderme é constituída de tecido epitelial e a derme e a hipoderme de tecido conjuntivo. O que é ferida? Analisando esta imagem, podemos dizer que a ferida ou lesão é quando ocorre a perda da continuidade do tecido. E dependendo da gravidade, essa perda pode ser superficial, atingindo apenas a, a epiderme ou a derme, ali numa escoriação, ou pode ser mais profundo, atingindo camadas mais internas do corpo, por exemplo, a hipoderme, que é o tecido subcutâneo, e logo abaixo pode atingir também o músculo e o tecido ósseo. Mas, assim, quando ocorre esta lesão, você tem a perda dessa continuidade do tecido, e aqui é uma porta de entrada para agentes infecciosos. Então você tem essa perda de tecido, você tem a quebra da barreira que protegia o indivíduo contra esses agentes, e esses agentes agora têm a oportunidade de adentrar esta pele devido a esta porta que se abriu e aqui neste meio causar infecção. Logo após ocorrer um trauma na pele, ocorre a fase de cicatrização, de reparação tecidual. Então vamos a um exemplo aqui. Você tem a pele. No momento que essa pele foi lesionada, começa a ocorrer a cicatrização tecidual. Esse processo ele é imediato. Ela passa por algumas fases. A primeira fase é a fase inflamatória. Nela nós vamos encontrar sinais e sintomas. Por exemplo, o calor. Nessa região você vai encontrar a pele mais quente. E isso vai fazer com que ocorra o edema, porque o aumento da temperatura nesta região vai fazer com que os vasos sanguíneos se dilatem e eles tornem mais permeáveis. Então, através desses vasos sanguíneos vai extravasar o plasma, que é um dos componentes aqui do sistema circulatório, aqui do sangue. Então, o sangue é constituído dos glóbulos vermelhos, plasma, glóbulos brancos e devido a essa vasodilatação, os vasos sanguíneos ficam mais dilatados, permeáveis, você tem
o aparecimento desse edema, que é o inchaço nessa região da lesão. Então, toda lesão que ocorre, imediatamente você já vai ter a mudança de temperatura nessa região, você já tem o edema, vai ocorrer também o aparecimento do eritema e da dor nesse local. Além de estar edemaciada, o eritema confere uma vermelhidão nessa região. Então, o eritema ele vai se manifestar com uma cor vermelha. E também a questão da dor. O paciente vai relatar dor, por quê? Porque sabemos que a pele ela tem terminações nervosas e uma vez que essas terminações nervosas são atingidas, o indivíduo vai se queixar de dor. Nesta região vai ocorrer a liberação de mediadores químicos que vão fazer, nós chamamos uma quimiotaxia. O que é isso? Vocês estão vendo essas partes assim mais claras aqui? São células de defesas que conseguem sair deste vaso sanguíneo e ir em direção à lesão. Essas células de defesa vão combater as bactérias que estão nesta região, os agentes infecciosos que estão nesta região vão ser combatidos por estas células de defesa que saíram do vaso sanguíneo. E eles conseguem sair deste vaso sanguíneo em direção à lesão devido ao aumento da permeabilidade do vaso. E este processo de saída da célula de defesa em direção à lesão nós chamamos de diapendese. Ocorre nesta região também a coagulação sanguínea, pois assim, após o rompimento da pele, ocorre o extravasamento além de plasma de sangue. E para estancar, para ocorrer a hemostasia deste sangramento, ocorre a coagulação desta região que foi lesionada através de fatores de coagulação, ação de plaquetas. Podemos dizer que ocorre aí um processo de estancar a pequena hemorragia que estava ocorrendo nesta região. A segunda fase é a fase proliferativa. Ela vai conferir a proliferação das células. O que é isso? A multiplicação dessas células em direção a esta região que foi lesionada, justamente para o processo, é um processo que nós chamamos de reparação tecidual. Então o tecido vai crescer novamente para que ocorra esta reparação tecidual. A vascularização nesta fase também é muito importante. O que é vascularização? É a formação de novos vasos sanguíneos que vão em direção à lesão. É através destes vasos sanguíneos que vão chegar nutrientes, oxigênio, para que ocorra a nutrição destas células que estão sendo formadas através desse processo de proliferação celular. E a ferida ela vai acabar sendo mais irrigada e ali estabelecendo um ambiente propício para que ocorra esta cicatrização, além de levar até esta ferida nutrientes necessários, oxigênio, levará também células de defesas que vão estar circulando nesta região para que ocorra uma defesa maior deste local que está sendo uma porta de entrada para agentes infecciosos. Então aqui você tem, além de uma barreira física que está sendo formada, que é a formação da pele novamente, você também tem uma barreira imunológica. Então o sistema imunológico está agindo nesse momento para que ocorra a proteção desta região, evitando assim a infecção. As células de defesas que estão indo até esta região nós chamamos de macrófagos. Os macrófagos estão saindo dos vasos sanguíneos em direção à lesão para que eles venham combater estes possíveis agentes infecciosos que podem estar tentando infeccionar esta ferida. E nesta região você vai encontrar a formação de tecido de granulação. Esse tecido de granulação é o tecido novo, é o que está sendo regenerado. Mais à frente nós vamos ver como este tecido ele é caracterizado.
A próxima fase é a fase de remodelamento. Na fase de remodelamento, você vai ter esse tecido sendo remodelado. Você tem as fibras de colágeno nesta região que antes era lesão, e ela vai conferir o aumento da resistência do tecido. O tom da pele passa de vermelho vivo para rosa claro. Então você tem essa alteração nessa região da ferida, que ele passa a ter uma resistência maior, e essa mudança também na cor da lesão, que ele deixa de ser um vermelho vivo, que seria o tecido de granulação, que ele tem essa característica principal, para se tornar um tecido rosa claro, que seria um tecido de epitelização, um tecido novo. Ou seja, ele deixou de ser aquela lesão aberta para se tornar já um ferimento mais protegido, com a formação da barreira da pele. E por ser um tecido novo, ele tem essa cor, essa tonalidade de ser um rosa claro. Nós sabemos que existem vários tipos de feridas, e aqui vamos tentar classificar a ferida. A ferida ela pode ser classificada quanto à causa, quanto à evolução, quanto à presença de infecção ou quanto ao comprometimento do tecido, dependendo do que causou, qual foi o agente que causou aquela ferida. Então, a causa pode ser cirúrgica, pode ser traumática. Cirúrgica quando é intencional, o paciente foi ali ser submetido a uma cirurgia e, por exemplo, teve que tirar um apêndice. O procedimento de apendicectomia seria a remoção do apêndice através desse processo cirúrgico. Uma ferida intencional, cirúrgica. Quanto à traumática, seria uma ferida que ocorreu de forma acidental, uma queda, um acidente de carro, um acidente de moto ou algo semelhante. Quanto à causa, eu posso classificá-la também como iatrogênicas. Essa lesão, essa infecção ocorre quando, por exemplo, você tem aqui uma inserção de um catéter. Esse catéter é um catéter central e por algum descuido, o profissional vai ali com as mãos contaminadas de bactérias, de algum agente infeccioso, manipula este catéter e acaba contaminando essa pele, e essa região aqui desta lesão fica infectada, causando sinais de infecção neste local. O catéter central vai ter que ser removido quando há presença de infecção. Então você tem estas iatrogenias que ocorrem na hora da assistência dos profissionais de saúde. Ocorreu esta infecção através da assistência, nós podemos dizer que ocorreu então uma iatrogenia. A ferida ela pode ser patológica. Você tem aqui, por exemplo, uma lesão neste pé, e esta lesão pode ter ocorrido, por exemplo, com uma má circulação desse membro inferior. O sangue que deveria passar por aqui e chegar e irrigar este tecido não chegou. E se não chega sangue neste tecido, não vai chegar oxigênio, não vai chegar nutrientes. E o que é que vai ocorrer? As células desta região vão morrer. Morrendo a célula, morre o tecido, e aí você tem o surgimento destas feridas, destas lesões, que por ser algo patológico, estas lesões têm uma característica de serem lesões que ficam por muito tempo, pelo fato da causa ser, por exemplo, aqui neste caso, uma má circulação daquele membro. Quanto à evolução, eu posso classificá-la de ferida aguda ou crônica. A ferida aguda é aquela que ocorreu naquele momento, ela tem um processo de cicatrização momentânea e imediata. Então este ferimento ele passa pelo processo de cicatrização e em pouco tempo ele se torna uma ferida fechadinha, cicatrizada. Quanto à crônica, o indivíduo passa por muito tempo com esta ferida aberta, pelo fato desta ferida não cicatrizar. Então, dentro daquele período esperado, ele não cicatriza. E essas feridas, elas geralmente têm alguma relação de doença de base. Pode ser uma ferida diabética, e aí um diabético que tem essa ferida no pé, tem problema de circulação e outras
coisas que podem estar relacionadas aqui. Às vezes essa ferida ela vai tentar cicatrizar, mas não cicatriza. Ela fecha um pouquinho, depois abre novamente. Então, nós podemos classificá-la como uma ferida crônica. Quanto à presença de infecção, nós podemos dizer que a ferida pode ser limpa ou limpa contaminada. Neste caso aqui, a exemplo, uma ferida cirúrgica, onde não ocorreu a contaminação desta região. O profissional realizou a abertura deste local, utilizando o equipamento esterilizado, de tal forma que não ocorresse a entrada de micro-organismos nesta região, impossibilitando assim a presença de agentes infecciosos como bactérias. Então, esta ferida nós podemos classificar como limpa. A limpa contaminada já é uma ferida que já tem a presença de agente infeccioso. Você tem a presença de agente infeccioso nessa ferida e a pele ela já apresenta a lesão em si, ela já apresenta características sugestivas a esta contaminação. Quanto à presença de infecção, nós podemos dizer também que a ferida pode ser contaminada ou infectada. A ferida contaminada, ela pode ser uma ferida que entrou em contato com superfícies contaminadas, como terra, fezes e etc. A exemplo, uma escoriação, o indivíduo caiu e o chão, nós sabemos que o chão é colonizado por bactérias e essas bactérias acabaram colonizando a ferida. E aí essa ferida se tornou uma ferida contaminada. Já a ferida infectada, ela tem uma contaminação maior. E aqui você pode observar que a extensão da ferida também é maior, aumentando as colônias de bactérias que estão nesta região. Geralmente esta ferida apresenta um odor característico. Você tem a presença de tecidos mortos e geralmente você vai encontrar também pus, que é um dos sinais de infecção. Quanto ao comprometimento tecidual, eu posso classificar a ferida em estágio 1, 2, 3 ou 4. O que seria esse comprometimento tecidual? Seria a perda do tecido. Se a perda for superficial e atingir a pele, por exemplo, nós estamos falando de comprometimento tecidual grau 1 ou estágio 1. Se essa lesão atingir apenas a camada superficial da pele, sem a perda de tecido, então você tem uma alteração apenas da cor, você está falando de um estágio 1. A lesão ela é superficial. Se a lesão já tem uma perda de tecido, aí já estamos falando de estágio 2. Se essa perda de tecido for mais profunda e atingir, por exemplo, a camada da hipoderme, você tem o estágio 3. E se essa perda de tecido atingir a camada óssea, tecido ósseo, você tem o estágio 4 dessa ferida.